Saudações, meus queridos irmãos e irmãs paroquianos da paróquia Senhor Bom Jesus do Horto. Saudações a todos aqueles e aquelas que tiverem acesso a este vídeo. Impossibilitados de realizarmos a Escola da Fé presencialmente, achamos por bem de fazermos uma série de catequese sobre a nossa fé. Para tanto, tomaremos como base o Catecismo da Igreja Católica. Por isso convido a você a ter o Catecismo na sua mesa de estudo para aprofundar e constatar o que vamos dizer nesta série de catequeses. Inicialmente, faremos uma introdução. O que é o Catecismo da Igreja Católica? De maneira geral, podemos definir o Catecismo como uma síntese da fé da Igreja, de maneira sistemática e orgânica. Sistemática porque obedece um método, um caminho a ser percorrido. Orgânico porque tudo está ordenado, concatenado, dividido em partes. Quais são as fontes do catecismo? Podemos dizer que a primeira fonte do catecismo é a Sagrada Tradição. Isto é, a matéria de fé da Igreja declarada pelo Santo Padre, reunido em concílios, em sínodos e, portanto, organizados, elaborados para a nossa fé católica. Segunda fonte, podemos dizer, é a Sagrada Escritura, que é a palavra de Deus escrita, compreendida nas duas alianças, o Antigo e o Novo Testamento. Mas não há uma contradição entre Sagrada Tradição e Sagrada Escritura. A Sagrada Tradição se apoia na Escritura e a Escritura concretiza o que diz a Sagrada Tradição. E as duas têm e emanam da mesma fonte, Jesus Cristo. Portanto, tanto a Sagrada Tradição quanto a Sagrada Escritura elaboram e ensinam a nossa fé católica. Terceira fonte, podemos dizer que é o magistério da Igreja. Isto é, o Santo Padre, quando declara a matéria de fé e da moral da Igreja. O Santo Padre reunido nos concílios, portanto, os concílios foram elaborando as doutrinas e os dogmas de fé da Igreja. E quarta fonte, a Sagrada Liturgia. A lei do crer é a lei do celebrar. O que cremos, nós celebramos. E celebramos o que cremos. A quem se destina o Catecismo da Igreja Católica? Podemos dizer que o Catecismo é base para a elaboração de outros catecismos. Os catecismos nacionais, os catecismos diocesanos e os catecismos paroquiais. Ou seja, se determinada conferência episcopal ou algum bispo em sua diocese ou mesmo o pároco em sua paróquia vai elaborar um catecismo para a fé, para ensinar a fé, seja aos adultos ou às crianças, tem como base, portanto, o Catecismo da Igreja Católica. Mas também podemos dizer que o catecismo se destina, em primeiro lugar, aos bispos, os primeiros responsáveis pela fé na sua igreja diocesana, pelo ensino da fé em sua igreja diocesana. Se destina também aos teólogos, que têm a missão de ensinar nas faculdades e universidades católicas a fé que nós cremos.
Se destina também aos párocos, que nas suas paróquias devem ensinar conforme a igreja crê e ensina. Mas também se destina aos catequistas, de um modo geral, que tem a missão de fazer ecoar a palavra de Deus aos seus catequizandos. Basicamente, o catecismo da Igreja Católica é composto de 4 partes. A primeira parte trata sobre a profissão de fé. Significa a exposição das verdades de fé que nós cremos, das verdades de fé teológicas que cremos na Igreja. Em outras palavras, a primeira parte do Catecismo da Igreja faz uma exposição sobre o credo e a fé da Igreja, que é professada por cada fiel, mas que é vivida, testemunhada, aprofundada por toda a Igreja. Portanto, a primeira parte vai do eu creio ao nós cremos. Trata sobre o credo. A segunda parte trata sobre a celebração da fé, ou os sacramentos da fé. O que nós cremos, como já disse, é o que nós celebramos. E o que celebramos é aquilo que nós cremos. Portanto, não somente sobre a Eucaristia, mas também sobre os sacramentos. Então, a primeira parte trata sobre o creio, ou o credo. A segunda parte sobre os sacramentos. A terceira parte trata sobre a vivência da fé. Aquilo que a Igreja crê e ensina sobre a moral, sobre a ética evangélica. Em outras palavras, trata sobre os mandamentos. Então, a primeira parte sobre o credo, a segunda parte sobre os sacramentos e a terceira parte sobre os mandamentos. A quarta parte, chamada de oração e vida da fé, trata sobre as orações da Igreja. O que nós oramos e como nós oramos, cujo modelo principal é, portanto, o Pai Nosso. Sim, a primeira parte sobre o credo, segunda parte sobre os sacramentos, terceira parte sobre os mandamentos e a quarta parte sobre a oração do Pai Nosso. Assim, nestas 4 partes, nós temos o que dizíamos na introdução. Um resumo sistemático e orgânico, portanto, da nossa fé. Claro que esta fé que está no catecismo, ela vai sendo aprofundada, ela vai sendo teologizada por cada teólogo, por cada estudante de teologia, mas também por cada fiel na igreja. Porque a finalidade do catecismo é chegar a cada fiel na igreja. É que cada fiel, ele tem acesso à fé e à moral de toda a igreja. Tem acesso àquilo que a igreja crê e que a igreja confessa como matéria de fé e de moral. E, portanto, o catecismo quer ser esse instrumento que traduz toda a nossa convicção de fé. Desejo bons estudos nesta pequena introdução e no próximo vídeo vamos falar sobre esta primeira parte do catecismo, que é a profissão de fé. Aliás, faremos alguns vídeos sobre esta primeira parte do catecismo, que é a profissão de fé. Depois entraremos nos sacramentos, nos mandamentos e, por último,
finalizaremos com o Pai Nosso. Então, desejo que você possa aprofundar, por meio deste vídeo, a sua fé.